agora o Literatos TV vai falar de uma situação literária um pouco diferente, né, Michael? Olha, eu diria bastante diferente em se tratando da literatura brasileira, que é a escritura de um romance policial a quatro mãos. Nós vemos muito isso, por exemplo, na tradição literária europeia. Nós temos isso na Argentina, o próprio Borges, né, o Bioy Casares, eles escreveram contos policiais em dupla. Mas aqui no Brasil eu não tenho visto muito isso não. É verdade, Michael. A gente fez uma entrevista com a Ana Paula Laux e com o Rogério Cristofoletti, que estão passando ou vivendo nessa situação de produzir um romance policial a quatro mãos. Mas acho que uma coisa que a gente pode comentar é essa situação, né? Que todo mundo que lê, que começa assim a estudar, mesmo o romance policial ou outros gêneros literários, chega a um ponto que ele quer produzir a sua própria ficção. É esse caso, né? As pessoas começaram estudando, começaram a se aprofundar cada vez mais no romance policial e chegou o momento de escrever o próprio romance. Vamos acompanhar a entrevista. Então, Ana Paula Laux e Rogério, queria agradecer a vocês por atender nós aqui no Literatos TV. A gente vai bater um papo aí sobre o romance policial, que é um tema que os nossos telespectadores, podemos dizer assim, e gente que acompanha pela internet, sempre tem um grande apreço. Então eu queria começar perguntando para vocês como que se deu a união dessa dupla de investigadores, já que vocês começaram como pesquisadores, né? Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho a respeito disso. Bem, tudo começa em 2009, quando a Ana está fazendo um trabalho de conclusão de curso e ela está fazendo um almanaque com 10 detetives policiais. Esse trabalho dela foi exaustivo, consumiu aí meses, quase um ano, e na sequência ela percebeu que 10 eram poucos. E aí, né, fomos expandindo. A gente começou a trabalhar algum tempo depois de eu acabar o trabalho propriamente do TCC. E aí a gente viu que rendia bastante, e é um assunto que estava em tudo para lugar, né? TV, cinema, além da literatura, e as pessoas se interessam em falar sobre literatura policial, sobre suspense, sobre mistério, e a gente começou a desenvolver essa ideia e acabou resultando nesse num livro que reúne Foi aí que vocês 60 chegaram no personagens. livro aí, com 60 personagens. Isso, na verdade Eram mais. Eram mais. E como é que foi o critério assim, de vocês, né, escolher, vamos falar desse, não vamos falar daquele? A gente começou assim, nós fizemos uma pesquisa cronológica, né? E começamos propriamente por aqueles que a gente mais gostava, né? Por exemplo, eu peguei aqueles personagens mais antigos. Os clássicos, né? Edgar Allan Poe, Agatha Christie. Arsène Lupin, peguei do começo mesmo a cronologia, falei sobre Edgar Allan Poe, falei sobre o Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, todo aquele comecinho, e o Rogério já é mais contemporâneo. Assim, porque era necessário o quê? Não só olhar aspectos cronológicos, mas também popularidade, influência em outras mídias e tudo mais que pudesse dar um panorama do que é fazer uma ficção policial e que transcende a literatura, como ela disse, né? Vai contagiar outras tantas artes. E aí a gente tem alguns personagens brasileiros também. Quais que vocês poderiam citar que estiveram na pesquisa? Mandrake, o Espinosa, o Ed Morte, né? O Mário Fofoca, quer dizer, são detetives com um approach brasileiro, uma pegada brasileira. Assim, sem dúvida alguma, assim, a grande influência do romance policial vem da Inglaterra e mais recentemente dos Estados Unidos, né? Mas como é que vocês veem isso, assim, que se reflete nos escritores brasileiros? Como é que a gente adequa isso à nossa realidade? Olha, eu sei que é uma pergunta difícil. Não, mas se a gente observar os escritores brasileiros, a gente vai sentir uma certa pegada um tanto irônica, bem-humorada, picaresca, às vezes até patética. Olha para um Ed Morte, para um Mário Fofoca, né? Um pouco do cinismo do Mandrake. E aí a gente olha para outros personagens, como o Espinosa, que são um pouco mais sérios, mas que conseguem traduzir um pouco do que é o Rio de Janeiro nesse século, andando por Copacabana, enfrentando meliantes, prostitutas, esbarrando com velhinhos, com babysitter, com a favela, com a maravilha que é o Rio. Né? Então, eu acho que a ficção policial ela consegue se adaptar, um animal que consegue se adaptar muito bem em qualquer local. Né? A gente olha, por exemplo, para os nórdicos, onde não há
né, crime Tem ou crime. criminalidade, mas hoje quem manda na ficção policial são os nórdicos, né? Como é possível? Porque a ficção policial é um animal que se adapta muito bem em qualquer lugar. Interessante. Tá, e chegou um momento que vocês falaram assim, não, a gente só não quer mais só pesquisar. E aí vocês acabaram se encontrando numa situação um pouco diferente, assim, do cenário nacional, que foi o momento de escrever ficção a quatro mãos, que eu acho que eu gostaria de ouvir da parte de vocês, assim, já que vocês estão trabalhando num romance, né? A gente quis ir um pouco além, na verdade, né? Aplicar a teoria? Mais ou menos. A gente continua na teoria ainda, né? Não cantamos a prática das nossas ideias. Quer dizer, não está matando ninguém, né? Mas né, a gente está fazendo ficção e, na verdade, leitores são apaixonados pelos livros, pelas histórias, pelos personagens. Como pesquisadores, nós também sempre fomos apaixonados. Então, essa investida para fazer um romance policial a quatro mãos é uma tentativa, né, de oferecer mais um personagem nessa galeria aí. E como é que é o processo criativo, assim? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês começaram, né, esse primeiro romance, né? Cada um faz uma parte, né? Eu especializo mais na pesquisa, mas cada um dá um pouco de pitaco, né? Que acha como qual deveria ser o rumo desse ou daquele personagem. Isso aqui não... Ela não falaria isso, né? Ele não agiria assim. Talvez a gente pudesse mudar o cenário para imprimir esse tipo de sentimento, sabe? Essa é uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos, né? Aos poucos, e é muito colaborativo, de muito desprendimento, né? Então, a gente vai pensando a estrutura do romance juntos. Quando ela está escrevendo, eu sou o primeiro leitor dela e vice-versa. Nós modificamos, ela faz numa cor, eu mexo numa outra cor, e aí a gente vai negociando. Claro que há momentos em que a gente diverge, aí a gente tem que buscar uma solução comum, para não haver uma violência demasiada para os autores. Eu ia perguntar se já tiveram algum problema de casal por causa disso. Quase sempre, mas isso ajuda também o casal, né? Porque aí também a gente, né, traz para discussão outras coisas. Entendi. Às vezes ele ganha, eu ganho. Às vezes eu perco, às vezes ela ganha, é sempre assim. Geralmente eu ganho. Agora, essa coisa de escrever a quatro mãos, ela é curiosa, mas ela não é tão extraterrena dentro da literatura policial. E existem autores aí, tipo o Bioy Casares e o Borges, criaram um escritor, né, também um pseudônimo, Augustus Domex, né, para escrever sobre literatura policial. A gente tem um casal na Suécia, né, o Lars Kepler, que é um casal também que escreve sob o pseudônimo de Lars Kepler. Você tem Ellery Quinn, que eram dois primos que escreviam, né, sob o mesmo pseudônimo. Então, é um expediente... Já ocorreu antes. Já ocorreu, e a gente quis fazer uma homenagem e também se valer disso. E parece que, assim, que é uma coisa mesmo do gênero policial, assim, porque a gente quase não ouve falar de outros gêneros que façam isso, né? Eu também, eu desconheço. Eu acho assim, a gente vê parcerias no teatro, no cinema, mas assim, existe uma tradição na literatura, tanto do pseudônimo também, né? Como o Benjamin Black, né? Que é o John Pemberton, se não me engano, que é o autor que retomou, né, a história do detetive Philip Marlowe, enfim, a própria J.K. Rowling, mas escreve sobre o pseudônimo. O George Orwell, vários outros autores. Né? Então tem outros autores fazendo literatura policial usando pseudônimos também. Eu acho que até hoje em dia é uma questão de charme. É um ingrediente no mistério, né? Sim. Eu acredito que as pessoas fiquem pensando, será que essa parte aqui foi ele ou foi ela que escreveu? A gente, muitas vezes, se lendo as provas, né, do livro, a gente não se reconhece, onde um começou e outro começou. Esse é um jogo muito interessante, né, na composição da trama, no desenvolvimento dos personagens, na descrição das cenas, né, aí é que a gente cresce, né, quando eu percebo que, puxa, ela trouxe um elemento que pode ajudar a, né, descrever melhor aqui, ou quando eu, sem querer, ofereço alguma coisa para ela. Então, assim, mas já teve algum momento que você chegou assim, não, isso aqui tá fora do nosso estilo, isso aqui tá muito você ou tá muito eu? Já, né? A gente está sempre editando quando a gente percebe que precisa mexer, né? Principalmente quando a gente ouve muito, né? Nós trocamos ideias e nós refletimos sobre isso
nós não mudamos assim de cara as rotas, né, as histórias, e aí deixamos passar um tempo, por isso que acaba demorando um pouco, né? E aí a gente acaba trabalhando na história a partir desse processo, e é por isso que a gente ainda está no momento acabando. A ficção policial é muito complexa, né? Porque por envolver um mistério, pistas falsas, um conjunto grande de personagens, um desfile por vários sets, isso cria uma estrutura que é intrincada mesmo, que dá muito trabalho para fazer a costura do enredo, né? Então, qualquer coisa que se mexa pode refletir em outros aspectos. Então, isso dá trabalho. A gente está no 11º tratamento do livro, escrevendo há mais de um ano o livro, né? E assim, ó, a gente falou um pouco da pesquisa e agora a gente está falando da produção de vocês, né? Mas eu queria saber de vocês assim, o quanto a pesquisa ela é benéfica e maléfica talvez para a produção de vocês, porque de repente na hora que vocês estão construindo o enredo, vocês dizem, não, mas isso aqui fulano de tal já fez. Não, mas isso aqui sei lá, o Agatha Christie já fez. Como a gente tem um enredo que fala um pouco sobre a história de Florianópolis também, eu tomo cuidado de fazer uma pesquisa dos lugares históricos, dos lugares onde a personagem do nosso livro transita, onde trabalha, então acho que isso é importante. A gente não precisa se ater a todos os mínimos detalhes e às vezes alguma coisa pode escapar, obviamente, né? Sim. Mas como tem aquela picada assim, de viagem histórica pela cidade, para mim, isso é importante, isso é importante para a gente. Eu pesquisei bastante sobre esses assuntos, essas informações em algumas praias, alguns, né, bairros, algumas regiões, e isso para mim é a questão da pesquisa social. Atrapalha e ajuda, né? Ajuda porque nos aponta caminhos, mas também aponta tudo que já foi feito e a gente tem que desviar também para não repetir. Claro, sim. E a questão assim do cenário, né? O que é diferente de tu ter uma história em Santa Catarina, em Florianópolis, daqueles cenários tradicionais da literatura brasileira, por exemplo, Rio de Janeiro ou mesmo a Bahia, né? Por causa do Jorge Amado. Mas Santa Catarina é um cenário que quase não foi abordado. Talvez recentemente a gente teve o Barba Ensopada de Sangue, o Carlos Henrique Schroeder com o livro dele Fantasias Eletivas, mas no romance policial ainda não foi. O Mário Prata já abordou um pouquinho, né? Isso faz com que a gente tenha essa gana de contribuir com essa paisagem catarinense, né, para o romance policial. E a gente entende, né? A gente mora aqui, a gente conhece os lugares, conhece os bairros, né? Conhece eu moro aqui desde os anos 80, então a gente conhece os caminhos, as histórias, né? A gente entende, sabe, a sensação da cidade, e é isso que a gente gostaria de imprimir no livro. E para encerrar, eu queria perguntar para vocês, então, qual que é a previsão do lançamento? Ou não tem ainda? Como é que está o processo? Prometemos terminar nesse ano, quem sabe esse ano a gente, né? Tenha novidades. Tá bom, muito obrigado. Obrigado também. E esse é o Literatos TV. Se você perdeu alguns dos nossos episódios, você pode acompanhar no YouTube. Entre lá, pesquise por Literatos TV e não perca, né, nenhum dos nossos programas. Se você também tiver alguma sugestão de pauta, mande para o nosso e-mail literatostv@furb.br. E procure a gente também no Facebook. Nós temos a página do programa no Facebook. Por lá você pode participar, você pode ler matérias sobre literatura, você pode dar as suas sugestões por lá também. É isso aí, Literatos TV. Valeu!